Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o Cognamentos Podcast, o episódio número 10. E antes de ir para o nosso episódio, você já sabe que você aqui nesse espaço vai ouvir falar de muita coisa, sobretudo saúde mental, cultura, tá vindo um material bem legal por aí, gente, um monte de programa já marcado aqui pra gente gravar, né? Nós vamos falar de muita coisa, tá? Saúde mental, curiosidades em geral, psicologia, enfim. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, em qualquer lugar que você esteja ouvindo e sinta-se muito em casa. Para começar, dá aquela força pra gente, segue lá o nosso perfil lá no Instagram, né? Além desses episódios, como eu tô falando, vão ter, gente, a gente tá preparando, não é brincadeira não, tá? Um material novo que vai estar ali no Instagram, então o nosso perfil é o @cognamentos, dá aquela força pra gente lá. E você que já é de casa, já sabe, quiser sugerir um tema, quiser sugerir algum tipo de conteúdo, quiser fazer qualquer sugestão, crítica, é só mandar um direct pra gente lá no Instagram, então fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. Inclusive, ó, pessoal, abaixamos o áudio aí, a musiquinha do fundo, já abaixamos um pouquinho, fale pra gente se ficou melhor dessa forma, hein? E se quiser ajudar ainda mais, poxa, aí você vai lá no Spotify, começa a seguir lá, segue o nosso podcast lá, dá aquelas 5 estrelas, se você acha que a gente merece as 5 estrelas, obviamente. Deixa um comentário naquele episódio que você gostou mais, aquele que você achou mais interessante. Ajuda bastante. Depois que você ouvir este episódio especificamente, que nós vamos falar lá do espectro autista, tá? Então assim, manda para alguém que você acha que é importante ouvir. Nós vamos conversar aqui com pais, né? Com um pai e uma mãe, que são pais de um casal de crianças que estão no espectro autista e de repente pode ter outras famílias que queiram ouvir, ou pessoas que talvez não estão sabendo lidar direito com alguma situação, tá? Então, encaminhe esse episódio para ele, encaminhe aí nas suas redes, nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. Contamos com você. Então, vamos para o nosso episódio de hoje. E neste mês de abril, nós comemoramos aí o mês da conscientização sobre o autismo. E eu convidei aqui, que muito gentilmente aceitaram prontamente, assim, logo na primeira mensagem, 2 convidados super especiais que eu já conheço, assim, um pouco mais de vista, mas a gente já teve alguns contatos, nossos filhos acabam estudando juntos, então que eles vão trazer um pouquinho da experiência deles, vão trazer um pouquinho das conquistas, dos desafios que eles têm vivenciado no dia a dia aí. Por favor, pessoal, pode se apresentar para os nossos ouvintes. Olá, eu sou a Nayara, tenho 39 anos, sou mãe de 2 crianças gêmeos autistas, né? A Cecília e o Daniel, eles têm 7 anos. A Cecília tem o nível de suporte 3 de autismo, ela é uma autista não verbal, e o Daniel é um autista de nível 1 de suporte verbal e totalmente funcional, né? Então nós temos esses 2 paralelos aqui dentro de casa. Eu sou o Anderson, boa tarde, sou esposo da Nayara, companheiro dela de jornada. Eu sou advogado, tenho 43 anos e amo muito essas crianças, né? Apesar de qualquer coisa, qualquer dificuldade, a gente sabe da importância da nossa existência para eles, né? Perfeito. E, bom, eu queria começar perguntando, e é importante que os nossos ouvintes entendam, né? Assim, vocês têm as duas crianças, né? O menino, a Cecília e o Daniel. Como é que foi o início disso hoje, pensando em evolução, da própria questão do diagnóstico, dos processos que estão envolvidos nos cuidados, né? Hoje já se evoluiu muito do que era antes, tem muito relato de pessoas, né, que hoje são adultas, que estavam no início, quando a gente sabia bem pouco, né? De processos, até mesmo diagnósticos, né? Mas como é que foi para vocês essa questão inicial de lidar com essa... bom, ter gêmeos já é uma questão difícil às vezes de lidar, né? Assim, como é que foi para vocês ter essa situação e como foi lidar logo no início com rede de suporte, profissionais, família? Como é que foi essa questão inicial para vocês? Nós tivemos, Fernando, 2 marcos, né? Assim, 2 crianças, 2 diagnósticos em momentos
totalmente diferentes. Tá, entendi. Né? Até pela questão do suporte, assim, o autismo leve ele requer um pouco mais de cuidado para se fechar um diagnóstico. Né? O diagnóstico da Cecília foi com 1 ano e 10 meses, já bem cedo. Nós logo começamos as intervenções, né? Ela foi uma bebê que atingiu todos os marcos de desenvolvimento, foi acompanhada regularmente pela pediatra e em um dado momento ela se fechou. Parece que o mundo dela se tornou ela mesma, né? E nos chamou muito a atenção, né? Na época eles já iam para uma creche e nós conversamos, pedimos para observar e nos auxiliou muito essa questão do olhar, né, do outro, né, de ver a interação com outras crianças. O diagnóstico dela foi super cedo, porque ela é uma autista clássica, né, então era inegável que existia algo que a gente deveria investigar. Não atendia o nome, né? Ela não atendia o nome, né? No início a gente também teve uma questão de suspeita de audição, né? Fizemos toda essa trajetória de investigação auditiva e aí fomos eliminando até chegarmos ao autismo. E já o Daniel foi um pouco mais tarde, ele tinha 3 para 4 anos, né, amor? A pandemia atrapalhou um pouco, né? Porque a gente já tinha avaliado, veio a pandemia e aí precisamos reavaliar para efetivamente ter um diagnóstico. Mas ele já vinha fazendo acompanhamento, né, independente de fechar o diagnóstico, não, porque ele tinha um atraso na fala e o protocolo para gêmeos, né, acredito que você melhor do que ninguém saiba, quando um tem o diagnóstico, é necessário avaliar o outro, né, é necessário avaliar o irmão. A gente chegou a ter uma esperança, né, não, né, nós relutamos, né, porque o autista leve é mais difícil, né, acho que dos pais crerem, né, e quando tem situações mais severas, são situações que atrapalham muito a rotina, né, então acho que os pais naturalmente já buscam uma solução, né, e acham um caminho, assim, de uma maneira mais fácil. Agora, quando a criança já se comunica, né, já interage, né, a gente levou mais tempo, né, para correr com o diagnóstico, para entender que ele estava precisando realmente de ajuda para ganhar habilidades ali que eu estava tendo dificuldade de desenvolver. E como a Nara colocou, né, a questão de ser o nível 1 de suporte, muitas vezes nessa primeira etapa, mais novo, né, às vezes é uma questão da própria criança mesmo, que tem essas diferenças, né, dos marcos, né? E aí você falou que entrou na pandemia, né? Tem a questão de socialização, já ficou comprometido para a própria avaliação, né? Para a gente tentar entender, né? E como é que foi desde o início? Talvez você já tenha pego ou vivenciado uma fase um pouco mais avançada em termos de ciência, em termos de diagnóstico mesmo, né? Embora você tenha comentado dela que os sinais já eram mais evidentes, até pela questão do nível de suporte. Como é que vocês se sentiram enquanto pais, né, amparados pelos profissionais, amparados assim, dentro do que esses profissionais conseguiam oferecer, e até uma questão que o Anderson trouxe importante, da questão da expectativa, né, assim, a gente às vezes reluta um pouco, né, eu trabalho nessa linha, eu faço avaliações, então sempre que eu vou dar algum feedback para os pais, tal, a questão de diagnóstico, toma um cuidado muito grande, né, porque a gente sabe a questão da delicadeza dessa informação e que vai haver um processo bastante longo e extenso ali, né? Como é que vocês se sentiram amparados ou não? Ou como é que foi esse momento com os profissionais? Pelo que eu entendi, já começou desde cedo, assim, desde logo, né? Ela mais até pela questão do comprometimento, mas como é que foi essa relação com os profissionais, com equipes e com toda essa parte da intervenção? Isso aí foi sendo construído, né, Fernando? A gente passou por várias etapas até chegarmos onde estamos hoje. Eles estão com 7 anos, considerando que a Cecília começou com 2 anos, nós temos aí 5 anos de luta, né, e de tentativas, né, tentativa e erro. A princípio, a Cecília começou com as intervenções pelo método ABA, né, que é um método tradicional, acabou não funcionando para ela, né? Aí fomos para uma abordagem naturalística, que também não funcionou. Por fim, até por recomendação da neuropediatra, nós fomos para o Denver. O Denver, que apesar de ser uma abordagem para crianças mais jovens, né, ele tem um calor, um afeto ali envolvido que para ela fez toda a diferença. E para ela funciona muito bem.
o início é complicado, esse caminhar, né, de buscar, eu vou ter o profissional para o meu filho, a gente quer sempre o melhor para os filhos, né, a gente quer sempre o melhor. Então, nem sempre esses profissionais tinham agenda, nem sempre o convênio queria pagar a terapia que nós queríamos dar para os nossos filhos. São inúmeras batalhas, né? Assim, você tem que adequar a sua vida, você tem que adequar o seu trabalho, a sua forma de viver, né? Assim, eles viraram o centro de tudo. E nós fomos moldando, né? Assim, montando a agenda deles em torno da nossa vida, e não o contrário. Né? A gente teve que partir aqui a gente consegue estruturar de uma forma legal para eles, né? Nós achamos os profissionais, fomos encaixando as agendas na medida do possível, e aí fomos encaixando a nossa vida dentro disso. A grande diferença, talvez, do pai atípico, do pai e da mãe atípica e do neurotípico é essa, né? Assim, a gente tem que encaixar a nossa vida na vida do nosso filho, né? A gente vive por eles, a gente tem que ter essa dedicação a mais, né? A situação, ela exige que a gente faça isso, né? E do Daniel, da mesma forma, né? A princípio, nós tentamos encaixá-los nas mesmas terapias, mas apesar de serem gêmeos, né? A gente fala assim que às vezes o que funciona para um funciona para o outro, o universo vai entrar em colapso, né? Porque assim, um gosta de comer uma coisa, o outro não gosta. Um gosta de fazer uma coisa que o outro não gosta. Então. Só gosta. Só gosta. Um só gosta de fazer o que o outro não gosta. Quase por aí. Quase que por aí. Então, o Daniel faz essa abordagem do ABA. Ele tem uma boa resposta, né? Ele tem um reforço de grupo de habilidade social, que era uma deficiência que ele tinha, assim, uma carência que ele tinha, porque ele queria muito chegar, queria muito fazer amizade. Então, a gente conseguiu encaixar ele dentro de um grupo de habilidades sociais que fez muita diferença para ele. E as coisas vão se moldando, assim, né? Questão de rede de apoio. Acho que para nós é a grande dificuldade, porque nós moramos aqui em Jundiaí e a nossa família mora em Minas. Entendi. Vocês não têm uma rede de apoio aqui? Não, nós somos rede de apoio paga, Sim, né? Então, nós somos os 4 aqui. A minha mãe vem, eventualmente, para dar uma força para a gente conseguir respirar, né, um pouco. E aí as crianças ficam com ela, enfim. Mas o nosso suporte de família atualmente é esse. Os pais do Anderson já são mais idosos, conseguem ajudar pouco, né, amor? Não vem tanto, né? Vem menos, assim. Vai à distância e tal. Sempre pergunta se estão precisando de alguma coisa e tal, mas para eles é mais difícil de vir. Até por, ela disse, às vezes uma questão da idade e tal, mas até dessa disponibilidade, às vezes, de estar junto, nem todo mundo vai ter, né? Então, assim, não é a questão justamente situacional, né? O pessoal tá em Minas, fica mais difícil estar aqui o tempo todo. Então, vocês acabam não tendo uma rede mais próxima, familiar aqui. Então, vocês, assim, a rede são vocês, né? E os profissionais... A gente não tem uma rede, aquela rede de rotina, né? Uhum. Assim, ó, segunda, quarta e sexta vamos almoçar na casa da vovó, entendeu? Isso não existe. Nós não temos, nunca tivemos, né? Mas a gente tem uma rede à distância. Sim, né? sim. Uhum. Até mesmo, eu ia perguntar, acho que a Nayara comentou isso um pouquinho no final aí de vocês, né? Para dar uma respirada. Até mesmo uma rede de apoio específica, talvez, com vocês, que para dar um suporte até emocional, um suporte de apoio nesse sentido, mesmo estando à distância, hoje que bom que a gente tem bastante tecnologia, inclusive para isso, né? Então, nesse ponto, e até uma outra questão, né? Eu estou muito contente dos dois terem aceitado aqui, e bastante contente também do Anderson estar conversando, porque sempre que a gente vai ver em eventos ou em conversas, é sempre as mães, e eu entendo, né? Muitas vezes... a mãe acaba abdicando de uma questão profissional, de uma carreira, muitas vezes, para conseguir estar. E o marido, às vezes se fala, né, que o marido é ausente, mas na verdade está trabalhando para conseguir sustentar e pagar um processo de intervenção. Então eu fico muito contente de você estar aqui, assim, obviamente dos dois estar conversando, mas porque em geral a gente, já até na minha experiência, a gente ouve pouco o pai especificamente, né? Não porque ele não quer ir, não porque ele não está participando, né? Muitas vezes até uma questão de logística de conseguir lidar com a situação. A gente via aí muito isso lá no Instituto onde eu trabalhava anteriormente, né? Assim, 99% eram as mães e avós. Às vezes a mãe estava trabalhando, quem levava era a avó, às vezes até eventualmente uma tia, né?
que estava junto, até mesmo por ter uma rede próxima, né? Que com vocês, especificamente dessa forma, acabam não tendo, né? E nesse ponto, como é que é para vocês enquanto os pais, né? Então vocês têm toda uma rede, ela falou assim, organizou, né, a nossa rotina em função disso, até porque eles não fazem o mesmo processo, né, de intervenção ali, não tem o mesmo processo, então são processos diferenciados. Por mais que exista uma agenda que eventualmente possa ser em comum, até dentro de casa a estimulação, o acompanhamento é diferente com cada um deles, né? Assim, o que tem que dar de suporte ali, enfim, para cada um deles. E como é que ficam vocês nesse meio? Eu gostaria de fazer, assim, é importante entender, porque com certeza tem muita gente ouvindo, né, que tá vivenciando ou tá chegando próximo, tá fazendo um processo de um diagnóstico, né? Como que vocês se veem nesse meio, se cuidam inclusive nesse meio, né? Como é que vocês percebem até para continuar dando esse suporte para os dois, né? Acho que aí é cuidar de quem cuida, né? Acho que o lema talvez seja esse, o dilema, né? A gente tem que estar bem para poder cuidar deles. Nós somos o apoio um do outro, o backup um do outro, e acho que essa é uma situação bem legal, assim, de trazer para as famílias, né? Porque eu mesma já acompanhei, assim como você comentou, às vezes é só a mãe que leva, mas também existe aquela situação em que o pai não quer participar, em que o pai abandona, que a mãe acaba tendo que assumir aquilo ali 100%, né? Inclusive financeiramente e dando todo o suporte psicológico, né? Então, assim, acho que o grande diferencial do nosso caso, assim, é que tudo que aconteceu conosco, né? Assim, toda a dificuldade, ela serviu para nos unir mais como casal, né? Acho que assim, somos nós dois contra o mundo. A gente olha um para o outro e sabe exatamente o que fazer numa situação adversa, porque a gente passa muito por isso. No nosso dia a dia a gente tem bastante disso, né? E a gente sabe olhar um para o outro e saber, olha, agora ele não tá com paciência, agora ele não pode, agora ele tá cansado. A mesma coisa do meu lado, né? Às vezes eu tô esgotada e ele percebe. Então, acho que essa troca é muito importante para o casal, né? Para ter equilíbrio para a família, né? Porque o diagnóstico, ele é muito pesado para todos, né? O autismo, ele está enraizado na família, ele não é uma coisa da criança. Acaba, como você falou, todo o ecossistema da família, né? Ela vai se modelar em torno disso. E como é que foi daí a questão da escola? Como é que foi esse processo? A gente sabe que ali na escola tem outras crianças de inclusão também. Como é que tem sido isso, né? Eu percebo, vou nos eventos ali, né? Vejo a Cecília participando, vejo, né, o Daniel participando. Como é que tem sido essa relação e essa relação entre aprendizagem dentro da dificuldade que cada um vai apresentar? Como é que vocês percebem eles na escola, como é que eles trazem isso e o suporte que vocês estão tendo hoje? Na escola, você diz em relação a como que a escola colabora? Isso, como que vocês têm percebido a colaboração, isso, a ajuda, o apoio da escola? A escola, assim, nós especificamente, eu acho até que a gente vive uma situação meio peculiar, porque nós tivemos a oportunidade de colocar as crianças numa escola que é acolhedora. Em todas as instâncias é acolhedora. Eles trabalham muito seriamente a inclusão. Né? E assim, a gente tem, eu até uso a palavra sorte, porque por acaso nós viemos nos mudar para esse bairro que fica muito perto da escola, que por acaso a gente teve uma ideia de tentar colocar as crianças lá. Vocês não tinham toda essa informação anteriormente, assim, né? Não foi um negócio muito estudado. Hoje, e assim, foi um processo de evolução da escola também. Pelo que a gente conversa com a equipe lá, né? A escola se atentou, na medida que as crianças entraram para a escola e que tiveram outras crianças autistas que chegaram para a escola, eles se atentaram para a necessidade de se adequar para essa demanda. Nós fizemos uma reunião com a escola até falou assim, nossa, hoje a gente está precisando colocar, inclusive, um limite de alunos especiais, porque senão a gente não vai ter estrutura para atender a todos com as demandas especiais, né, que eles têm. Mas isso significa o quê também? Significa que os pais estão tendo a oportunidade de ter conhecimento de alguma escola que tem um atendimento mais adequado para a criança autista, né? E que tinha que ser uma coisa generalizada, né? Todo pai, toda mãe que descobre o diagnóstico do seu filho tinha que ter a oportunidade de descobrir qual escola possui mais condição para receber a criança autista, né? A gente eu vejo isso como foi um golpe de sorte para nós, né? A gente não precisou ficar fazendo teste,
Mas eu tenho certeza que tem muitos pais que colocam a escola, se frustram porque a escola não está preparada, os professores não têm a consciência de como que funciona, né? De como que, por exemplo, do quanto uma criança precisa da presença de um terapeuta na escola para auxiliar, né, os professores e tal. Nesse aspecto, sim, a gente não tem muito o que reclamar. E a gente percebeu, inclusive, a importância da escola, né, no staff, né? No staff, porque eles têm um staff, né? Terapêutico e educacional, né? E, assim, eles conseguiram fazer uma junção aí, né? Conseguiram se dar as mãos, assim, essas duas. Acontece de uma maneira muito harmoniosa. É um trabalho multidisciplinar, assim, que foi sendo construído, né? Que os dois lados ganham, né? Tecnicamente, para os profissionais é muito rica essa troca, né? De psicólogo com a escola, cada um tem informações diferenciadas da criança, né? Porque são ambientes... Perspectiva diferente. São ambientes diferentes, né? E a gente observa, assim, que essa troca entre eles é muito rica e traz muitos benefícios para as crianças, principalmente, né? Falar pro Daniel, ele tá num grupo ali, é o lugar onde ele vai desenvolver, sobretudo, essa interação. Eu me lembro porque quando a gente fez algumas propostas lá onde eu atendi antes, eu não atuava diretamente ali na intervenção, eu fazia parte das avaliações, mas alguns pais eram resistentes quando a gente falava que ia fazer algumas sessões em dupla, em trio, justamente para que, né, e eram resistentes meio que, não, eu tô pagando a terapia do meu filho, não do filho do outro. Então, assim, eu entendo que tinha uma questão ali do tratamento, mas assim, mas é isso que a gente quer que ele desenvolva, que sim, esteja em interação com as outras crianças, e isso vai facilitar. Quando a gente fez a primeira festa do Dia das Crianças, que foram todas as crianças juntas, claro, algumas não tinham condição, assim, realmente ainda não estavam num estágio que iam conseguir, né? A gente fez, obviamente, com alguns controles, sem muita música, sem... Mas a gente via ali, pela primeira vez, meu filho tá trocando, tá entregando uma bolacha para outra criança, ele nunca fez isso. Então, acho que é legal quando você traz essa questão que a escola, não só a questão pedagógica, né, que é super importante, mas a questão relacional, né? Deles estarem em contato, e é justamente um dos principais pontos que vai acontecer dentro do espectro autista, né? Dessa dificuldade de socialização, e que o ambiente escolar vai possibilitar quando tem essa forma mediada, né? Então, tem um cuidado de quem que tá na etapa de poder estar junto. Nesse caso eu vou ter que segurar um pouquinho, né? Mas que legal que vocês estão tendo uma experiência bastante positiva. Infelizmente, já do que a gente atende, de outras experiências, nem todos os pais conseguem ter essa interação positiva com a escola. E eu queria até, dentro do que você falou, da questão de ficar fazendo teste em escola, né? Ver o que funciona, o que não... É até mais desafiador ainda, porque pode ser bastante estressante para a criança, né? Ela ficar indo de uma escola para outra e testando, e realmente não tem um modelo ideal. Que bom que deu certo de primeira, né? Mas apesar de não ser o ideal para a criança, porque ela realmente aquilo causa um estresse, né? Às vezes desestabiliza muito a criança, né? Mas é necessário entender onde vai ter um suporte adequado para aquilo que ela precisa, né? Assim, e logicamente, assim, o nosso alerta ele sempre está ligado. Legal. Alerta para adequação do tratamento dos professores, da equipe, um alerta em relação à prática de bullying. Algum comportamento diferente que eles apresentem, né? Nós vivemos assim, com alerta 200% o tempo inteiro, né? Qualquer coisa que a gente observa, que aconteceu na escola, que a gente pode achar que isso pode desencadear algum tipo de exclusão ou discriminação, alguma coisa negativa nesse sentido, nós acionamos a escola imediatamente. E a gente tem colaborado muito com a escola, testemunhamos, né, situações que nós apontamos, situações que a gente pôde colaborar com a escola de aprimorar determinados expedientes assim, deles, né? Então, é uma troca, né? A equipe, os pais e... A Nayara fala uma frase que eu acho que ela é bem feliz. Ela fala que ela é especialista em Cecília. Quando ela vai conversar com a equipe, com os professores, ela faz questão de avisar. Professor, olha, eu acho que isso aqui não está dando certo. E eu sou especialista em Cecília, eu estou achando que realmente não vai dar. Né? Então, é uma troca que é positiva. Né? Se todo mundo trabalhar de maneira lúcida, né, madura, né, dá para ajudar muito a criança.
é o objetivo. E o quanto é importante você ter uma equipe preparada para isso, né? Eu dou aula em pós-graduação e uma das pós que eu dou aula é de neuropsicopedagogia, né? Que 99% dos alunos são professoras. E eu estava há 1 mês, 2 meses atrás, no início do ano, dando um módulo para uma das turmas, eu percebo assim a disparidade. Claro, estão procurando se especializar, estão procurando ir atrás, mas a disparidade muitas vezes de alguns professores não terem noção, por não ter tido na formação, né? Enfim, por não ter informação, literalmente informação. Hoje a gente acha bastante, claro que a gente tem que filtrar algumas coisas, a internet tem esse risco, mas acho que você trouxe um ponto, para além da formação, a abertura a isso, né? Porque quando você fala que a gente ajudou aqui, porque a gente tá ali, eu tô o dia inteiro, né? Todos os dias a gente tá com os nossos filhos, então assim, uma coisa é você conseguir, a informação tá aqui, ó, esse material é bom, esse livro é bom, esse site, esse canal. Mas outra coisa é os professores, a equipe técnica, sentar e ouvir e aceitar essa mudança, né? Aceitar essas propostas que vocês fazem, né? Em decorrência. Vocês também estão na expectativa dos profissionais, dessas melhoras e tal, mas assim, quando você fala dessa troca, né? É importante entender, é legal que tem muito profissional, quem ouve a gente predominantemente é psicólogo, né? É importante a gente entender a abertura que essas pessoas precisam ter, os profissionais, professores, psicólogos, TOs, fono, enfim, para entender que a criança vai ter aquela particularidade dela, né? Que quem melhor que os pais para estar dando esse feedback para a gente, dando essa informação do que, por exemplo, já testei em casa, não tem dado certo, não foi, né? E como a Nayara disse, é um pouco, às vezes, muitas vezes, tentativa e erro, né? De ver aquilo que está funcionando melhor, né? Certo, e acho que assim, né? Acho que a questão de escola é onde vai desenvolver, sobretudo pela questão de socialização, de as pessoas, das crianças estarem conversando e tal. Como é que vocês veem, talvez, não sei se no Daniel, como ele tem um nível de suporte menos severo, né? Vocês percebem que realmente teve um ganho dentro de casa? O que vocês perceberam que depois da escola, depois dessa fase, bem mais objetivamente, o que vocês percebem que ele traz, ou eles trazem, que ela traz, em termos de melhora, seja em comportamento, seja no comportamento que eu digo deles mesmos, assim, enfim, o que vocês perceberam que isso aqui é bem reflexo do que ele está vivenciando na escola, do que ela está vivenciando na escola? Hoje, a escola para eles, ela tem uma função mais social até do que pedagógica, né? Porque pela condição do autismo, eles têm o plano de ensino individualizado deles, né? Que é traçado novamente entre a equipe e a escola, eles sentam e definem ali especificamente os objetivos para cada um. Acho que é um laboratório mais social do que pedagógico, né? A escola para eles. Né, a gente tinha muito essa questão da demanda social do Daniel, que foi sendo trabalhada, né, dentro do grupo de habilidades. Em um dado momento, a psicóloga começou a ir até a escola para ajudar dentro do ambiente escolar também, que ele tinha muita dificuldade de chegar e entender a brincadeira. Né? Ele queria participar, ele tinha a intenção de conhecer todo mundo, de interagir, mas ele não tinha o repertório de chegar ali e parar e entender. E depois a gente acabou entendendo que isso também tinha a ver com TDAH, porque a gente teve o diagnóstico do TDAH dele, que também influenciava nessa parte social. Essa comorbidade é muito comum, na verdade, né? Sobretudo em meninos. Mas assim, o Daniel especificamente, assim, a escola... Nossa, ele aprende muita coisa, assim, do ponto de vista social, assim. Acho que toda semana a gente tem alguma novidade. E é muito divertido isso, né? É muito divertido. A Cecília, ela faz um trabalho mais sensorial, assim, né? Mas, assim, nós temos mais notícias, né? Notícias das... Como ela não é verbal, sim, né? De como ela não conta para nós, né? Então, a gente tem mais notícias das interações que ela conquista, né? A gente fica feliz quando a gente sabe que ela tem uma amiga preferida, que ela, determinado dia, ela fez lanchinho com a outra coleguinha, né? Então, esse tipo de coisa, na parte da Cecília, vem através das notícias, né? Dos feedbacks que as professoras mandam. Tal. O Daniel também tem muito feedback positivo que a gente recebe internamente, assim, vamos dizer, né? Mas ele traz para nós muita coisa de evolução, assim, que a gente percebe, interessante. Gostar, por exemplo... aqui, eu acho que a gente está na mesma linha sua, assim, a gente gosta de rock internacional. Gostamos bastante. Tô vendo seu quadro dos Beatles ali atrás. Mas assim, de vez em quando a gente vê ele cantando funk, por exemplo. E aqui em casa pode ter certeza que ele não aprendeu. Não aprendeu. Então, mas é um aspecto social interessante, né? De interação, né? Que indica o quê? Que ele brincou com isso, que ele gostou, que ele absorveu, né?
Então, pô, escola é um ambiente muito rico, né? Tocaram num ponto fundamental dos colegas, da sala de aula, enfim. Porque aí tem um outro ponto, né? Tem a equipe que está treinada e tem as outras crianças que estão ali interagindo. Tem os eventos da escola, que acredito que, né, que eles estão ali interagindo. Eventualmente as festas de aniversário, né? Como é que vocês percebem essas crianças interagindo, os amigos interagindo ali? Como eles acabam respondendo no sentido da criança em si, né? Dessa responsividade. Eu até tenho uma observação, né, em relação a esses pontos, mas gostaria de ouvir de vocês, se como pais, né, vendo eles se relacionar, ouvindo, aprender um funk ou outro, aí aqui em casa também acontece, às vezes quando vem cantando uns funk, viu? E também não foi aqui que aprendeu, não, nada contra, mas a gente não ouve, né? Mas o que vocês percebem das crianças em si? Eu acho que os dois grupos, né, porque eles estudam em sala separada, os dois grupos, assim, são fantásticos, né? Eles entraram ali na escola com 2 aninhos. Então, a maioria das crianças, eles foram crescendo juntos ali, né? Principalmente a questão da Cecília, ela tem sensibilidade auditiva. Várias vezes a professora traz relatos de que agora no início do ano a turma antiga avisou para os alunos novos, por exemplo, de que não pode gritar, de que não pode fazer muito barulho porque a Cecília não gosta. Então, eles mesmos vão se organizando ali e eles acolhem muito ela, né? Agora já no último final de semana teve uma apresentação da escola, ela acabou não participando, mas assim, na hora que nós chegamos, eles estavam lá e eles fizeram uma festa, assim, todos muito felizes porque ela estava lá, que ela tentou, né? Enfim, mas eu acho que dos dois, assim, eles têm grupos de amigos fantásticos, os pais também são muito bacanas, nunca tivemos nenhuma situação assim que a gente olhou e falou assim, nossa, essa pessoa tá com preconceito com meu filho, graças a Deus, eu sei que é exceção, fico muito chateada quando alguém me traz, assim, né, alguma situação, porque meu filho foi excluído, porque chamou todo mundo para a festa de aniversário e não chamou meu filho, né? Graças a Deus, assim, conosco nunca aconteceu. Nós somos muito abençoados, assim, pelo grupo que eles estão inseridos lá. Da Cecília. E ele perguntou, por quê? Para falar com eles. O que tem de diferente para falar com eles, né? Eu acho isso muito positivo, desde cedo, e assim, essa mudança da escola, da atitude da escola, que causa esse impacto na atitude das crianças também, né? De entender que sim, ela tem uma hipersensibilidade auditiva, então assim, a gente tem que tomar alguns cuidados aqui. Então existe ali uma tensão, mas a gente tá brincando do mesmo jeito, né? Da mesma forma que o Pedro, agora o Miguel saiu da escola, mas tinha outro amiguinho dele, né? Que tá dentro do espectro autista, que veio 2, 3 vezes dormir aqui em casa, né? Já um pouco mais velho. E assim, eu percebo a relação, né? Ele sabe que nem esse amigo dele fala bastante, não para de falar o tempo todo. E ele fala, às vezes, pai, às vezes ele fala mesmo, mas eu não tô nem aí. Ele senta, ele tá falando, estão jogando videogame e deixa. Ele sabe que é uma questão, uma condição dele, né? Então, assim, eu acho legal esse relato, porque realmente, Nayara, a gente ouve muito isso dos pais, assim, a dificuldade com os colegas, os próprios pais dos amiguinhos, dos colegas da sala, às vezes evita o contato, às vezes, né, de forma proposital mesmo, né? É uma pena, mas que bom, né? Que a rede de vocês, no sentido da escola, também está sendo muito positiva, inclusive com as crianças, né? Que legal. E acho que isso é algo que tende a evoluir. A gente espera que dessa forma, né? E aí, uma troca, né? Isso, exato. Uma troca, assim, porque é saudável demais, né? Quando as crianças, né? Elas convivem num ambiente inclusivo, porque não é só o Daniel que está aprendendo a interagir. Exato. Né? As crianças ali estão aprendendo o que é interagir com uma criança autista, né? E é paradoxal, né? Porque é uma coisa tão importante que eles estão aprendendo, que eles estão vivenciando essa habilidade deles, que para eles é uma coisa banal, né? Igual o Davi falou, né? Assim, mas por que você vai conversar com os pais do Daniel? Né? Porque para eles, não, tá tudo bem, Daniel não gosta de jogar futebol, o Daniel não tá lendo ainda, mas tudo bem, ele é nosso colega aqui, tá aqui junto e tal, e é o Daniel que importa, né? O diagnóstico não vem na frente. E se desde cedo, né, a gente normaliza no sentido de entender que essas questões, elas vão estar cada vez mais presentes, né? Eu tive um relato num outro programa que eu tinha, num outro projeto, de um menino, já estava com 14 anos, já tinha sido expulso de 2 escolas. Escolas particulares.
né? Porque a escola não sabia lidar com a situação. E no fim ele está hoje numa escola pública e se adaptou super bem, né? Agora já deve estar com 16, né? Mas eu acho que a importância de trazer essa discussão e entender que isso faz parte do dia a dia, né? E aí eu iria por um outro caminho aqui, para a gente pensar assim, e como é que é a questão da vida social, no sentido assim, há algumas limitações para sair, para ir para alguns lugares, como é que vocês percebem os lugares, que seja estabelecimento, shopping, porque eu percebo, por exemplo, a gente tem feito um trabalho, e fazia lá no Instituto, de levar essas crianças para mercado, né, um pouco mais velhos, né, a gente levava e da necessidade, inclusive, que a gente estava de dar treinamento para essas empresas. A gente começou lá, enquanto eu estava lá ainda, dar treinamento para as empresas saberem. Às vezes não é que trata mal, mas a gente não sabe literalmente como fazer, né? E a necessidade, então, de treinar atendente, que era ali do McDonald's, atendente, talvez qual o cuidado que você tem que ter. Como é que vocês vêm percebendo isso, né? Primeiro, como é que tem sido essa questão social para vocês, inclusive com eles, né? E como é que vocês percebem, enquanto faz ali essa abertura ou preparo dos locais para estar com essas crianças e tudo mais? Eu acho que uma abordagem legal, assim, que nós sempre comentamos, né? Que nós gostamos muito de viajar com eles, né? E os hotéis, né? Uma coisa que nos chama muita atenção é quando nós chegamos num lugar que a gente se depara assim, bom, esse lugar tem tudo para o autista, né? Tem toda a infraestrutura, né? Nós já passamos por isso, chegar e ser bem surpreendidos, né? Esse lugar, os funcionários têm treinamento para lidar com uma situação adversa, de dar suporte para as famílias, tem uma identificação para a criança participar das atrações sem fila, né? Sem muita espera. Isso faz muita diferença, Fernando, para esse momento de lazer, né? Quando você chega num lugar que você tem que brigar por tudo, né? E já aconteceu isso também, né? Da gente chegar num lugar totalmente despreparado e a gente sentar e falar assim, não, ó, a gente vai sentar lá com o gerente, vamos conversar e vamos fazer funcionar, porque não é por nós, né? Nós estamos ali, a gente vai ficar alguns dias, mas vão ter outras pessoas que vão chegar ali, né? Já fizemos isso em hotéis importantes. Sério mesmo? Assim, deixamos a nossa marca. E como é que foi essa receptividade de um hotel para fazer isso? Porque, assim, é ainda mais rígido do que a escola, a criança está lá todo dia. Claro, no hotel vai estar sempre passando, mas ele fala, esses aqui vão passar mesmo, vão voltar. Como é que vocês perceberam essa adequação, esses ajustes no caso dos hotéis? Assim, a gente nunca sabe. Assim, é difícil a gente saber o que vai acontecer depois. A nossa intenção é sempre plantar uma semente, né? Porque a gente se vê realmente uma rede, né, de pessoas que precisam se dar as mãos mesmo para criar o ambiente mais geral possível de inclusão, né? Então, os gerentes de hotel que nós já conversamos foram muito receptivos, né? E assim, nesse tipo de oportunidade, inclusive, eles fazem questão de explicar o que eles têm feito de melhorias, né, para práticas de inclusão e tal. Inclusive em relação a treinamentos, assim, é muito comum a gente ouvir os gerentes falarem que há treinamento da equipe para o pessoal autista. Entendi. Especificamente, por exemplo, não foi só lá que isso aconteceu. Por exemplo, em Caldas Novas, né, no Rio Quente, lá no Rio Quente, os hotéis e os parques lá estão, a maioria ali dos maiores ali estão com treinamento, né, estão atentos, né, para a presença do pessoal, dos autistas e tal. A gente vê que tem uma evolução. De fato, sim, tem uma evolução parecida com as escolas, vamos dizer assim, né? Até mesmo porque a capacidade de diagnóstico hoje é muito alta, né? Então, isso público, é uma fatia de mercado para eles, né? Também. Assim, se eu conseguir atender bem, né? De repente eu estou chamando aqui um público que eu tenho condições de atender e que vai ficar bem aqui, né? Por exemplo, a gente chega no hotel, o hotel vai, ele é autista, não, então vou te dar uma pulseirinha aqui. Aí dá a pulseirinha com quebra-cabeça. Olha só, aqui, se você precisar de qualquer coisa, você pode direcionar qualquer funcionário, quando vê a pulseira, já vai saber qual que é a sua função. As crianças, elas não precisam pegar fila para pegar brinquedos, para usar os brinquedos e tal. Em restaurante já aconteceu, de nós estarmos jantando lá, aquele ambiente tranquilo, assim, de repente a Cecília desregulou por alguma coisa que a gente não sabe até hoje.
Aí, aquela situação assim que não tem como resolver ali agora, a gente tem que levantar, a gente tem que ir pro quarto, porque é lá que ela vai. A gente tem que diminuir os estímulos, né, e tudo aquilo. E assim, a gente ser muito tratado. Aconteceu nesse hotel que a gente usou a pulseirinha. Quando o responsável pelo restaurante viu o que estava acontecendo, ele falou assim, já providenciou tudo. Vou mandar sua janta lá pro seu quarto. Fica tranquilo. A gente tinha pedido vinho. Aquele momento, a gente pensou que estava tudo sob controle. Tá tudo andando bem, tá tudo sem nenhuma intercorrência. Isso, aí... Não, vou levar inclusive o vinho, levar as taças. Não vai prejudicar a refeição de vocês por causa disso. Então, se é... Para nós, isso aí é... É o diferencial, né, do treinamento, que é o que você falou, né? Que, assim, numa situação de crise, né, extrema, um autista adulto, por exemplo, tá numa fila de mercado, tá numa agência bancária, né? As pessoas precisam saber lidar com a situação. Como que eu vou ajudar essa pessoa? A gente vê, inclusive, assim, mais em seriados, né? Questão de abordagem policial, né? De repente, um autista adulto está andando no meio da rua, começa a ter uma crise. Como que a polícia abordaria, por exemplo, né? Vamos pensar aqui numa situação extrema, né? Uma pessoa funcional que teve um delay ali e acabou se desregulando. São coisas que preocupam a gente, né? Assim, a sociedade, ela precisa estar preparada para dar esse suporte, né? No sentido amplo, assim. Num lugar muito grande, mas também num lugar pequeno, né? Numa padaria, né? Porque essa funcionalidade da vida cotidiana é muito importante para os autistas. E né? acho que o que você trouxe daí, né, Anderson, assim, tem esse ponto de como a equipe está treinada, mas está com a pulseirinha, mas quem está lá nos outros hóspedes talvez não faz a mínima ideia, né? Então você ainda tem isso, por que ele vai passar na frente? Né? E por isso que é importante, né, que as pessoas, cada vez mais a gente fale sobre isso, cada vez mais a gente traga essa informação, justamente pelo ponto de a equipe está treinada, mas as pessoas às vezes não sabem, né? Você falou agora, a nossa capacidade diagnóstica tem crescido, até porque os critérios estão mais bem definidos, as ferramentas, e as pessoas falam, é porque está na moda, né? Porque, sei lá, é da vacina, né? A gente ouve cada coisa, né? E na verdade, assim, né? Que bom que as empresas, os mercados, enfim, estão se modernizando nesse ponto, não é só na tecnologia, tem que se modernizar em atender as pessoas, se humanizar em isso, mas as pessoas também têm que saber disso, né? Essa questão dos direitos, né? Tem os projetos de lei, inclusive, das identificações, e alguns municípios já utilizam, né, o cordão e tal, justamente para que os estabelecimentos tenham essa ideia e que saibam como tratar, sobretudo nesses pontos de crise, né? Há uma desregulação ali, que seja uma criança ou um adulto. Eu tenho, inclusive, alunos que estão no espectro autista, né? Já tive vários, né? Dentro da faculdade. E algumas necessidades que a gente tem que saber. E a gente, enquanto professor ali na faculdade, no começo do ano, nós tivemos um treinamento, né? Pra gente da psicologia, a gente já lida um pouco com isso e tal, mas pensa no curso de engenharia, logística, talvez não é um material que eles trabalham no dia a dia, e o quanto é importante, inclusive ali, tá formando profissionais, né? Entender as adequações que tem que ser feitas em sala de aula, e tem toda a questão do trabalho em grupo, enfim, que a gente às vezes tem que ter um jogo de cintura ali para lidar com a situação, né? Mas eu fico, na verdade, contente de ouvir assim, as boas experiências que vocês estão tendo. Tenho certeza que tiveram muitas que não foram boas também, né? Algumas dificuldades, a gente sabe, com certeza, né? Não tem como não passar por esses desafios, né? Mas que bom que as pessoas de repente estão ouvindo e entender que assim, né? A rede ou a conscientização ou o manejo dessas situações estão melhorando ao longo do tempo, né? A gente vê hoje, de repente, uma pessoa que já é adulta, mas teve diagnóstico lá atrás, o quanto até acertar foi sofrendo com isso, né? A família, a própria criança e tudo mais, né? Então, que bom que a gente ouvir, né, bons relatos e sucesso em relação a isso, né? Embora acho que ainda tem muita coisa para acontecer, né, para se melhorar e para evoluir, né? Sobretudo em questões externas, que seja das pessoas, de estabelecimentos e tudo mais, né? Demais. Tem algum ponto que a gente não falou, que vocês acham importante que as pessoas ouçam, que sejam os profissionais que estão nos ouvindo, né? Outras famílias atípicas também que estão nos ouvindo, que possa ser importante que a gente não falou aqui? Eu só, uma coisa que eu queria complementar a pergunta que foi feita no início que você comentou, foi assim, obrigado pelo tempinho aí que você está tendo para conversar e tal, participar. Se eu estou aqui, é resultado de toda a mobilização que eu fiz na minha vida
para conseguir dedicar à criação das crianças, né? Então, assim, hoje eu trabalho, graças a Deus, consegui trabalhar em regime de home office, né? Então, assim, eu consigo ter uma vida dinâmica, o necessário para eu conseguir ajudar a Nayara e ajudar as crianças, né? E garantir o sustento da casa, né? Sim. Acho que a partir do diagnóstico, assim, é importante que as pessoas busquem uma forma de se convencerem da nova realidade da vida, né? Dessa paternidade, dessa maternidade, assim, a partir desse diagnóstico, porque a situação ela já é imediata, né? Assim, então, quanto mais você puder dedicar, menor vai ser o esforço que você vai precisar fazer, né? E acho que menores vão ser as frustrações também, tá? Hoje, assim, né? Nós tivemos assim várias bênçãos assim na vida, na verdade, porque, por exemplo, um evento não que a pandemia tenha sido uma bênção, Sim, por favor, mas assim, essa evolução do processo digital, né? De trabalho, né? Do trabalho digital nos proporcionou isso, né? No momento que a gente mais precisava, que foi o momento em que o Daniel teve o diagnóstico. Que é, a partir do momento que o Daniel teve o diagnóstico, aí nós tivemos dimensão do cenário, né? Se só um estiver em casa, a gente tem que escolher qual criança vai fazer terapia. É um negócio meio assim, sim. Né? Quando ele teve o diagnóstico, pouco tempo depois eu entrei em home office, né? Foi. E nele fiquei. Então, nós conseguimos adaptar a nossa vida já nessa realidade. Logo no início, né? Que nós conseguimos nos dividir, né? Eu vou com uma das crianças para terapia, fico trabalhando lá, né? Faço toda essa correria, aviso lá no meu trabalho. Tem que avisar no trabalho também que você é pai de autista. Tem que avisar, falo assim, olha, não é fácil não. Então, assim, de manhã eu aviso, eu falo assim, olha, de manhã eu estou na clínica. Se eu não estiver na clínica, eu estou em deslocamento, por isso que eu não vou responder. Então, mas eu respondo, uma hora eu respondo. Então é assim, é a realidade, né? E é a forma que nós encontramos de deixar a vida proporcionar o atendimento que as crianças precisam. Claro que sempre dá para melhorar, mas acho que nesse aspecto assim a gente conseguiu se dar bem, assim, né? Para proporcionar isso para as crianças. Né? E até porque você falou, né? Difícil essa questão da, poxa, se um for ter que ficar em casa, a gente vai ter que optar, porque tudo isso custa dinheiro, né? Esses profissionais, os atendimentos, né? É ótimo, né? Existir uma flexibilidade, que bom que você conseguiu, né? Essa flexibilidade até para conseguir dar um suporte melhor, não só para eles, mas para vocês, enquanto casal, até em casa, né? Conseguir fazer essa divisão, ter esse reconhecimento no trabalho, né? Ao menos tudo bem, tem trabalhos que eventualmente essa condição não é possível realmente, né? Em alguma questão que não tem como ser home office, né? Mas que bom que também assim, não é só porque dá, então, enfim, houve uma compreensão de situações também para facilitar isso, né? Eu entrevistei, eu fiz um diagnóstico também há alguns anos atrás, no meio da pandemia também, mas de um homem ali, 43 anos. Ele era novo na empresa, ele trabalhava num escritório pequeno, aí foi para uma multinacional, e a empresa teve a sensibilidade de pedir, e falou, por que você não vai procurar, tal, e assim que, né, teve ali o diagnóstico e tal, a empresa falou, trabalha home office então, né, e ela está 100% hoje presencial, a empresa, mas ele está home office, né, até porque ele entregava muito mais em casa do que lá no trabalho, né? O trabalho dele ele é economista, né? O trabalho dele é falar com filial, tal, trabalhar com número. Ele falou, não preciso estar na empresa, né? Mas provavelmente adora o que faz, não, né? Totalmente, né? Bastante focado no que faz, mas assim, acho legal isso que você trouxe e a necessidade que as pessoas, como eu estava falando antes, as pessoas externamente também têm que se mobilizar, né? É uma questão social, né? Não é uma questão só dos pais, só da criança, é uma questão social. Que por isso a gente está falando sobre isso aqui, né? Quanto mais pessoas falarem, quanto mais pessoas divulgarem esse conhecimento, melhor vai ser para todo mundo, na verdade, né? Então, para eles, para a pessoa que está trabalhando em casa, para vocês que conseguiram ajustar e que, né? Imagina que é tudo bem cronometrado, né? Assim, uma coisinha encaixadinha na outra para vocês conseguirem fazer a gestão de tudo isso, né?
Sim, sim. Nós temos um horário, um quadro de horário ali na cozinha, ali, né? Pra gente saber, a gente se localizar ali, né? Mas amanhã é o quê mesmo? Até porque eventualmente uma coisa eventualmente vai mudar, vai se ajustar, mas tem que ter planejado tudo isso, né? E o que sai da rotina e não tá lá, a gente se perde. Imagino, né? Porque até para ser funcional, né? Até para ser funcional, não só para as crianças, para vocês também, né? Bom, gente, eu agradeço demais. Eu sei, a gente tá falando justamente disso aqui, o quanto é corrido para vocês. Até quando eu falei com a Nayara, eu falei, nossa, minha agenda também é um pouquinho apertada. Que bom que a gente rapidamente conseguiu fazer. Eu fiquei muito contente de poder ouvir vocês, da gente poder trazer um pouquinho do dia a dia de vocês. E fiquei, como eu disse, contente de saber que as experiências positivas estão aumentando. Ainda não é o ideal, né, mas estão aumentando, né? Tem uma partezinha final que a gente fala aqui eu fale-me mais sobre isso, né? Se alguém quiser conhecer um pouco mais, se alguém quiser ler um pouco mais, ou assistir alguma coisa, enfim, vocês têm alguma dica, alguma recomendação de algum material que possa ser importante para as pessoas irem atrás, enfim, o que vocês poderiam falar para os nossos ouvintes? Fale-me mais sobre isso. Tem uma série da Amazon Prime que são autistas adultos, né? E aí eles moram num sistema de república e tem uma cuidadora ali que ajuda eles nas tarefas diárias, né? E é bem interessante, assim, para nós, né, enquanto pais de crianças autistas, né, olhar essa perspectiva, né, autonomia do adulto, né, que é uma incógnita, né, para nós, justamente pelo que você disse, né, os diagnósticos estão crescendo e estão crescendo de adultos também, né, então a gente não tem esse histórico, assim, esses adultos que foram crescendo autistas, como que eles estão agora? Que eu acho bem interessante. Tem um livro do Nicolas Brito Salles, que eu indicaria, assim, para qualquer mãe e qualquer adulto, inclusive, que tenha tido diagnóstico. É Tudo que eu posso ser. Perfeito. Eu tenho ele no Kindle. Ele é uma perspectiva muito legal, porque ele escreve uma parte do livro e a mãe traz o relato dela. Então, você tem o contraponto dos dois ali. Que legal. É um livro pequeno, assim, valor acessível e uma leitura muito gostosa, assim, para você ter essa perspectiva. Perfeito. Tem talvez uma série famosa que é o Atípico, só que claro que é um adolescente ali já de alto rendimento, né? Então tem uma outra característica, mas também tem uma série de adequações, o baile de formatura que foi feito com fone, né? Para não ter a música alta, enfim, né? Acho que é um outro ponto mais legal. Na verdade, esse livro já me falaram dele, eu ainda não vi, mas vou com certeza procurar e vou ler. É muito importante, né? Acho que essa questão, como a gente falou, de divulgar cada vez mais conhecimento sobre isso. Tem bastante por aí, mas a gente tem que pegar conhecimento que vale a pena, né? Sim. Tá certo. Gente, eu agradeço demais. Obrigado mesmo da disponibilidade mais uma vez, né? Da gentileza de você estar aqui com a gente. Imagina, nós que agradecemos. E parabéns aí pela iniciativa, né? Que se ouve muito falar do autismo através do autista, né? Através dos profissionais, né? Essa perspectiva de olhar para as famílias, olhar para os pais, né? Eu acho que é bem interessante até para a gente conseguir trazer a nossa experiência, ajudar outras pessoas. Até comentei com você que as terapeutas das crianças muitas vezes pedem para que eu converse com mães que tiveram um diagnóstico há pouco, porque a troca é muito boa, né? Então, acho que o que você está fazendo aí é num sentido macro, né? Vai atingir um número maior de pessoas e fico feliz que a gente consiga ajudar de alguma forma. Perfeito, perfeito. Todos nós esperamos que alcance a maior quantidade de pessoas possível, né? Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Até a próxima. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Fernando. Obrigado.